Olá, colegas da regulação. O objetivo deste vídeo é esclarecer alguns pontos sobre a pauta de mudança de requisito de ingresso para o cargo de técnico em regulação. Apesar de ser uma pauta já aprovada no CONSAG, ainda restam algumas dúvidas e certa resistência por parte de alguns colegas sobre essa pauta tão importante para o nosso cargo. Primeiro, faremos um panorama geral da carreira de técnico em regulação. Depois aprofundaremos o debate sobre a mudança de requisito com base nos documentos e levantamentos produzidos pelos próprios servidores. Inicialmente, as carreiras da regulação foram criadas pela Lei 9.986 de 2000, em regime de emprego público de contrato temporário, ou seja, seletista. Os cargos criados naquela lei eram de nível superior, regulador e analista de suporte e regulação, e nível médio, técnico em regulação e técnico suporte em regulação. Todavia, o artigo 174 da Constituição Federal estabelece a exclusividade do Estado em executar atividades de regulação econômica. Sob essa premissa, o Partido dos Trabalhadores impetrou com ação direta de inconstitucionalidade no STF, pois, sendo a atividade regulatória exclusividade do Estado, sua relação de trabalho com seus servidores deveria se dar através de cargo público, ou seja, estatutário, e não emprego público seletista, como se propunha na Lei 9986. Enquanto a DIN 2310 estava sendo analisada no STF, o presidente Lula editou, em 2003, a medida provisória 155, alterando a Lei 9986 e transformando o quadro pessoal das agências em cargos públicos. Esta medida provisória, posteriormente, originaria a Lei 10871 de 2004, que estabelece, em conjunto com as leis 10768 de 2003 e a Lei 11292 de 2006, os cargos das agências reguladoras federais. Para aqueles que quiserem saber maiores detalhes sobre esse processo de criação, na descrição desse vídeo estará disponível um link para um documento elaborado pelo servidor Yuri Queiroz da Ancine. Neste documento, ele relata mais detalhadamente o processo de criação dos cargos e quadros das agências. A Lei 10871 estabeleceu também um quantitativo de 2.177 técnicos em regulação, conforme a tabela abaixo. Porém, com base no Boletim Estatístico do Ministério do Planejamento de fevereiro de 2015, hoje existem lotado 1.477 servidores, distribuídos conforme o gráfico a seguir. Percebe-se nitidamente uma maior concentração de técnicos em regulação em três agências, a ANTT, ANAC e Anatel. Isso se dá, primeiro, pela sua estrutura, segundo, pela forma de atuação dessas agências em seus respectivos setores com relação às atribuições dos técnicos em regulação. Aliás, estes talvez sejam os dois pontos mais importantes no debate sobre a mudança de requisito de ingresso para técnicos em regulação. No texto de criação desses cargos, já temos alguns aspectos importantes para ensejar o debate sobre a mudança de requisito. Por exemplo, o inciso 10 do artigo 1º, que cria a carreira de técnico em regulação da Anatel, estabelece o seguinte: é uma carreira de suporte à regulação e fiscalização de serviços públicos de telecomunicações composta de cargos de nível intermediário de técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações com atribuições voltadas, isso é muito importante, são atribuições voltadas ao suporte e apoio técnico especializados às atividades de regulação, inspeção, fiscalização, etc. Mas isso significa que esses são cargos direcionados ao suporte, mas, como vamos ver a seguir, não limitados apenas à ação de apoio aos especialistas. Isto é muito importante por ser um debate comum dentre os servidores da regulação. Os técnicos em regulação têm a atribuição de apenas prestar suporte ao especialista ou de fato efetuar a fiscalização efetiva? O esclarecimento desta dúvida se encontra na própria 10871. Em seu artigo 2º, a lei estabelece as atribuições específicas do cargo de especialista em regulação. Percebam que a 10871 atribui à carreira de especialista a exclusividade nas ações de regulação, normatização e formulação de projetos relativos ao setor regulado, além da gestão e coordenação de equipes para ações e fiscalizações de alta complexidade. Já o artigo 3º traz as atribuições comuns aos cargos de especialista e técnico em regulação. Vejam que são atribuições comuns aos dois cargos: a fiscalização e cumprimento das regras pelos agentes do mercado, orientação dos agentes do mercado e execução de outras atividades finalísticas. E por último temos o artigo 4º,
que estabelece as atribuições comuns a todos os cargos. São essas: implementação e execução de planos, programas e projetos relativos às atividades de regulação, subsídio e apoio técnico às atividades de normatização e regulação e subsídio à formulação de planos e projetos relativos às atividades inerentes às autarquias especiais denominadas agências reguladoras. Analisando os 3 artigos, podemos criar o seguinte esquema gráfico. O artigo 2º da 10871 traz atribuições voltadas à normatização, regulação e gestão, exclusiva aos especialistas. O artigo 3º tem como diferencial as atribuições de fiscalização, que competem aos técnicos em regulação e especialistas. Já as atribuições de suporte e apoio estão elencadas no artigo 4º e são comuns a todos os cargos. Retomando o artigo 3º da 10871, temos o parágrafo único que estabelece que, no exercício das atribuições de natureza fiscal ou decorrentes do poder de polícia, são asseguradas aos ocupantes dos referidos cargos no inciso 1 a 16, 19 e 20, no caso técnicos em regulação e especialistas em regulação, as prerrogativas de promover a interdição de estabelecimentos, instalações ou equipamentos, assim como a apreensão de bens ou produtos e de requisitar, quando necessário, o auxílio de força policial federal ou estadual em caso de desacato ou embaraço ao exercício de suas funções. Este parágrafo caracteriza aos técnicos de regulação e especialistas uma ampliação de suas atribuições, concedendo-lhes prerrogativas que requerem extrema responsabilidade, conhecimento e capacidade de interpretação técnica normativa para promover medidas e ações punitivas aos regulados. Tanto nas funções de suporte ao especialista e, principalmente, na de fiscalização dos agentes regulados, as atribuições do cargo de técnico em regulação exigem uma gama de conhecimentos técnico-normativos totalmente incompatíveis com a grade curricular do ensino médio. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional traz o seguinte texto: artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades: inciso 2. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Em contrapartida, as atividades cotidianas dos técnicos em regulação envolvem emissão de laudos de vistoria, lavratura de autos de infração, cancelamento de registros de empresas e equipamentos ou interrupção de suas atividades através de auditorias e análises técnicas, fiscalização do cumprimento de obrigações contratuais e regulamentares em concessionárias e prestadores de serviços regulados, atividades de inteligência em campo para localização e identificação de serviços clandestinos nos mercados regulados e etc. Ou seja, a abrangência e complexidade das atribuições dos técnicos em regulação é evidentemente incompatível com cargos de nível médio. O que tem ocorrido nas agências reguladoras é que, em grande parte, os servidores ingressantes nas carreiras de nível intermediário já possuem alguma graduação concluída ou em vias de conclusão quando do seu ingresso. O próprio sistema de concorrência nos concursos e seus editais já fazem essa pré-seleção. Para se ter uma ideia do tamanho da incoerência que é a exigência de nível médio para o cargo de técnico em regulação, vamos analisar alguns editais dos últimos concursos, com ênfase nos conhecimentos específicos para este cargo. Os exemplos aqui expostos são apenas uma amostragem. Seria demasiadamente cansativo expor, neste vídeo, todos os conhecimentos exigidos pelas agências para os concorrentes do cargo de técnico em regulação. Na descrição do vídeo estará um link de um documento com os conhecimentos específicos dos últimos concursos para todas as agências. Percebam que o processo seletivo já exige um alto nível de conhecimento e especialização por parte dos concorrentes, o que nos leva a uma única conclusão. A administração pública tem, desde a criação do cargo de técnico em regulação, atribuído-lhes funções de nível superior, exigido daqueles que prestam concurso conhecimentos de nível superior, todavia, incoerentemente, classifica-o como cargo de nível intermediário. Pensando nisso, realizei um levantamento para obter um parâmetro comparativo entre os técnicos em regulação e as demais carreiras do Executivo. Obviamente, seria extremamente trabalhoso e, por que não dizer, inadvertido,
tentar equalizar o grau de complexidade de atribuições de cada carreira em suas respectivas áreas de atuação. Utilizei então um parâmetro simples e objetivo: poder de fiscalização. Com base nos dados do Boletim Estatístico do Ministério do Planejamento de fevereiro de 2015, analisei as carreiras civis do Executivo Federal criadas ou reestruturadas a partir da Constituição Federal de 88 e que estejam relacionadas direta ou indiretamente às atividades de fiscalização. O objetivo era traçar um perfil das carreiras ligadas à atividade fiscalizatória, identificando aquelas que possuem o poder de fiscalização efetiva atribuído em lei. Dentre todas as atribuições do técnico em regulação, a sua competência de fiscalizar os setores regulados é, definitivamente, a mais significativa. Norteado por esses parâmetros, identifiquei 51 carreiras relacionadas, direta ou indiretamente, à atividade fiscal. Observo que a utilização do ano de 88 como marca inicial da análise se dá pelo fato de que a Constituição Federal de 88, em conjunto com a reforma gerencial dos Estados dos anos 90, redefiniram as estruturas e diretrizes da administração pública a partir de então, tanto em relação às suas instituições quanto aos seus servidores, estando as agências reguladoras no centro dessa reformulação. Voltando para a tabela, listei as carreiras conforme os parâmetros descritos anteriormente. Em amarelo estão as carreiras de nível médio e, em verde claro, as de nível superior. As carreiras com fonte em vermelho são aquelas que alteraram o requisito de ingresso recentemente. Estabeleci 4 colunas com as informações mais importantes para a nossa análise. A primeira coluna refere-se à remuneração das carreiras elencadas. Já a segunda refere-se ao requisito de ingresso de cada cargo. Na terceira coluna está a informação se aquele cargo exerce fiscalização efetiva ou não. E por fim, na quarta coluna, existem observações importantes como lei de criação, etc. A partir daí, podemos definir alguns filtros para obter padrões entre as carreiras. Primeiro, vou filtrar todos os cargos de nível médio entre os listados. Teremos então 27 cargos de nível médio ligados à fiscalização. Agora, com base nas atribuições definidas em suas leis de criação, percebemos que apenas 3 cargos possuem atribuição de fiscalização efetiva: técnico em regulação das agências, agente de inspeção sanitária industrial e agente de atividades agropecuárias. Na quarta coluna de informações, podemos verificar que muitos cargos possuem, definida em lei, atribuição apenas de suporte. É importante ressaltar que a fiscalização efetiva se caracteriza pela competência de, além da constatação de irregularidades, autuação, retenção, apreensão e interdição dos fiscalizados, sem que o fiscal dependa da ação de outro agente ou instituição na execução dessas tarefas. Vamos agora utilizar apenas o filtro de poder de fiscalização. Nesse caso, estarão listadas todas as carreiras com poder de fiscalização efetiva definido em lei, independente do requisito de ingresso. Teremos então 25 cargos listados. Observe que entre os cargos de competência fiscal do Executivo, 22, quase 90%, são de nível superior e 3 de nível médio, os técnicos em regulação e agentes do Ministério da Agricultura. Analisando as tabelas, torna-se evidente o fato de que a administração pública tem compreendido que, por padrão, as carreiras fiscais demandam a mão de obra mais qualificada em formação acadêmica. Demonstração clara deste fato é a recente mudança de requisito das carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita.